Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Annie Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade, criado apenas para entretenimento. Eu comprei minha casa sozinha, com anos de sacrifício e trabalho. Então minha mãe ligou com uma ótima notícia. Meu irmão recém-casado ia ficar com o meu quarto principal, na minha casa, sem me perguntar. O que aconteceu depois mudou muito mais do que um quarto. Mudou a minha família inteira. Minha mãe invadiu minha casa com a chave reserva e começou a medir os quartos para realocar meus móveis. O que aconteceu depois mudou nossa família inteira. Eu tinha 27 anos quando assinei os papéis da minha casa. Lembro exatamente como me senti naquele momento. Uma mistura estranha de alívio, orgulho e um cansaço bom. O tipo que só vem quando você sabe que cada gota de suor valeu a pena. 6 anos economizando, abrindo mão de viagens, de roupas novas, de jantares que não caberiam no orçamento. 6 anos dizendo não para mim mesma enquanto dizia sim para o futuro. A casa não é grande. 3 quartos, uma sala com bastante luz natural. Uma cozinha que eu reformei aos poucos com o que sobrava de cada mês. Fica num bairro tranquilo em São Paulo, longe do centro, mas perto de tudo que importa. O quarto principal tem um banheiro privativo e uma varanda pequena, onde eu costumo tomar café de manhã antes das reuniões. Transformei metade dele no meu escritório. Uma mesa ampla, 2 monitores, cadeira ergonômica, a luminária que custou mais do que eu gostaria de admitir, mas que salvou minha cervical. Trabalho como analista de sistemas há 5 anos. Tudo remoto, e aquele espaço é onde acontece a minha vida profissional, onde eu pago minhas contas, onde eu construí a minha independência do zero. É meu santuário. Era. Meu irmão mais novo, o Gabriel, tem 22 anos e casou no mês passado com a Letícia, também 22. Eu fui a madrinha. Chorei na cerimônia, fiz o discurso, dancei até meia-noite. Eles são bonitos juntos, desse jeito inocente de quem ainda acredita que o amor resolve tudo. Estavam morando num kitnet no centro desde que a Letícia começou a faculdade de fisioterapia, e o contrato de aluguel deles venceria no final do mês. Foi numa tarde de terça-feira que minha mãe me ligou com o que ela chamou de uma ótima notícia. Minha mãe se chama Vera. Tem 51 anos, cabelo sempre bem arrumado, uma voz firme que ela herdou da minha avó e que usa com a mesma precisão que um bisturi. Ela não pede, ela informa. Sempre foi assim. Mas eu demorei muito tempo para nomear esse padrão, porque quando você cresce dentro de uma dinâmica, ela parece normal. É o chão, não o problema. Mariana, ela disse, com aquele tom de quem está apresentando uma solução elegante para um problema que eu nem sabia que tinha. O Gabriel e a Letícia vão ficar na sua casa por um tempo, enquanto juntam dinheiro para comprar o apartamento deles. Já conversei com tudo, é a decisão mais sensata. Fiz uma pausa. Você conversou com tudo? Já pensei em cada detalhe. Eles ficam no quarto principal, porque casal precisa de espaço e privacidade. Você vai para o quartinho dos fundos. E o 3º quarto pode ser o escritório deles. A Letícia precisa estudar também. Eu ri. Ria de verdade, achando que era uma brincadeira. Mãe, Mariana, não começa. Mãe, o quarto principal é meu escritório. É onde eu trabalho. 8, 10 horas por dia. Você trabalha no computador. Qualquer mesa serve. Coloca na sala. Minha configuração não cabe na sala. Tenho 2 monitores, mesa de pé, equipamento de áudio para reunião. O roteador fica... Mariana. A voz dela ficou mais densa. Seu irmão acabou de casar. Eles precisam de um espaço digno. Você mora sozinha. Não precisa de tudo isso. Eu moro sozinha porque eu comprei a casa com o meu dinheiro. Eu disse, tentando manter a voz calma. Eu pago a hipoteca. Eu pago o IPTU. E a família não significa nada para você? Ela cortou. Seu pai sempre colocou a família em primeiro lugar. Ele nunca teria deixado seu irmão na rua enquanto vivia num palácio. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. O Gabriel tinha 11. E esse nome, invocado assim, naquele contexto, caiu no meu estômago como pedra. Meu pai se chamava Roberto. Era engenheiro civil. Quieto, metódico, o tipo de homem que consertava as coisas da casa num sábado de manhã enquanto ouvia rádio e não reclamava de nada.
Me ensinou a montar móvel, a trocar torneira, a ler contrato antes de assinar. Me disse uma vez, quando eu tinha uns 14 anos: Mariana, o mundo não vai te dar nada de graça, mas o que você construir com as suas mãos, ninguém tira. Ele não diria que eu deveria abrir mão da minha casa para acomodar o conforto do meu irmão adulto e casado. Eu sabia disso com uma certeza que doía, mas minha mãe tinha o talento cruel de transformar a memória dele numa arma apontada para mim. Tentei retomar a conversa. Mãe, eu não me nego a ajudar o Gabriel. Mas existem condições básicas. O quarto dele não pode ser o meu escritório. É onde eu trabalho e... Você pode trabalhar em qualquer lugar, Mariana. Você é jovem. Se adapta. A Letícia está grávida. Silêncio. O quê? 3 meses. Ainda não estavam contando para ninguém. Mas você precisa entender por que isso é urgente. Eles precisam de estabilidade. Você tem condições de dar isso para eles agora. Mais tarde, quando você tiver marido, filho, vai entender como é importante. Esse detalhe, quando você tiver marido, ficou no ar entre nós como fumaça. Minha mãe nunca aprovou muito minha vida. Achava que eu trabalhava demais, me dedicava de menos ao que ela chamava de o que realmente importa. O fato de eu ter uma carreira sólida, uma casa própria, estabilidade financeira, era reconhecido da boca para fora e ignorado na prática. Eu disse que precisava pensar. Ela disse que não havia o que pensar. Encerramos a ligação. Naquela mesma noite, o Gabriel me mandou mensagem. Mari, preciso falar com você. A mãe tá exagerando nas coisas. Eu sei. Posso te ligar? Atendi. Ele estava em voz baixa, como se não quisesse ser ouvido. Eu não pedi isso, ele disse logo. A Letícia ficou envergonhada quando a mãe contou. A gente estava até olhando outro apartamento para alugar. Mas aí a mãe foi lá e ficou dizendo que seria um desperdício absurdo pagar aluguel quando você tem espaço sobrando. Eu não tenho espaço sobrando, Gabriel. O quarto que ela quer te dar é meu escritório. Eu sei, ele disse. Eu falei isso para ela. Ela disse que você podia trabalhar na sala. Pausa. Mari, eu juro que a gente fica bem no quarto menor. A gente não precisa do principal. Eu só não sabia como falar isso sem parecer que tô descartando o que ela organizou, porque ela tá tão animada com a ideia que... Você não precisa proteger os sentimentos dela em cima dos meus. Silêncio. Você tem razão. Desculpa. Ficamos um tempão no telefone. O Gabriel me contou que a Letícia estava animada com a gravidez, mas ansiosa com tudo o mais. A faculdade, o dinheiro, a sogra tomando decisões por eles. Ele me contou que minha mãe tinha avisado que viria no final de semana com ele e a Letícia para ajudar a reorganizar os quartos, como se o assunto já estivesse resolvido. Ela falou também, o Gabriel disse, hesitante, que o Sérgio concorda com tudo. Sérgio é o marido da minha mãe. Eles casaram 3 anos atrás. Ele tem 53 anos. Dono de uma pequena transportadora. Reservado, educado. Nunca tentou ocupar nenhum espaço que não era dele, o que eu sempre respeitei. Mas agora, aparentemente, ele estava sendo usado como referendo para uma decisão que eu nunca tomei. O que me intrigou foi o que veio depois. 2 horas após a ligação com o Gabriel, recebi uma mensagem do Sérgio. Curta, direta. Mariana, posso te pedir um café amanhã de manhã? Antes do final de semana. Preciso entender o que de fato aconteceu aqui. Não dormi bem naquela noite. Fiquei deitada olhando para o teto do meu quarto. Do meu quarto. Pensando em quantas vezes essa cena tinha se repetido de formas diferentes ao longo dos anos. Não com casa, não com quarto, mas com atenção, com reconhecimento, com o peso invisível que certos filhos carregam enquanto outros são carregados. Quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos e o Gabriel tinha 11. Minha mãe desmoronou de um jeito silencioso, daquele tipo que não aparece mas atravessa tudo. Ela continuou funcionando. Foi trabalhar, pagou as contas, colocou comida na mesa, mas emocionalmente, ela foi embora por um tempo. E eu, que era a mais velha, assumi sem que ninguém pedisse e sem que eu percebesse que estava fazendo isso. Fazia o almoço do Gabriel quando ela saía cedo. Ajudava nas tarefas de escola. Ia às reuniões de pais quando ela não podia. Lembro de uma vez ter ido à festa junina da escola dele de uniforme, porque eu vim direto do meu estágio e não tive tempo de trocar. Tinha 17 anos,
sentada numa cadeira de plástico ao lado de pais adultos, torcendo para o meu irmão na gincana. Achei que estava sendo uma boa irmã. Só fui entender, muito tempo depois, que minha mãe leu aquilo como uma prova de que eu não precisava de tanto, que eu era forte, autossuficiente, que me virava. E que o Gabriel, mais novo, mais sensível à perda, mais carente de atenção, precisava mais. O problema é que esse mais nunca teve data de validade. Quando passei no vestibular para a ciência da computação, minha mãe disse que era ótimo e perguntou se eu tinha visto que o Gabriel tinha sido convocado para o time de futsal da escola. Quando ganhei minha primeira promoção, ela me parabenizou e, na mesma respiração, perguntou se eu podia ajudar a pagar o cursinho do Gabriel porque ele estava com dificuldade em matemática. Quando comprei minha casa, ela entrou, olhou em volta e disse: "Uau, o Gabriel ia amar um lugar assim." "Não uma vez, nenhuma," ela disse. "Mariana, eu tenho muito orgulho de você. Pelo menos não de um jeito que ficasse." Me encontrei com o Sérgio numa padaria perto da minha casa às 8 da manhã. Ele já estava lá quando cheguei, com 2 cafés na mesa. Gesto simples que me desarmou mais do que eu esperava. Ele se levantou quando me viu. Meu pai fazia isso. "Obrigada por vir," ele disse, apertando minha mão com firmeza. "Antes de qualquer coisa, preciso que você saiba que eu não sabia de nada disso até anteontem. Sua mãe me disse que você tinha pedido ajuda para reorganizar os quartos, que estava feliz com a ideia de ter o Gabriel por perto. Quando cheguei da viagem e comecei a perguntar os detalhes, a história não fechava. Ele pousou o telefone na mesa e me mostrou a troca de mensagens com minha mãe. No relato dela, eu tinha ligado para ela animada, dizendo que queria ajudar o Gabriel, que estava disposta a abrir mão do meu quarto porque a família vem primeiro, e que só precisava de ajuda para mover os móveis. Eu nunca disse nenhuma dessas coisas. "Eu conheço você há 3 anos, o Sérgio continuou, "e nunca te vi se comportar de forma leviana com o que é seu. Então eu precisava ouvir a sua versão. Contei tudo. A ligação surpresa, as demandas apresentadas como fatos consumados, o argumento do meu pai sendo usado contra mim, a visita programada para o final de semana sem a minha permissão. O Sérgio ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ficou quieto por um momento. "Sua mãe ama o Gabriel de um jeito que às vezes cega ela," ele disse com cuidado. "Eu percebi isso cedo no nosso relacionamento, mas achei que não era meu lugar interferir. Hoje entendo que ficar quieto foi um erro. Ele me contou que tinha conversado com o Gabriel separadamente, na noite anterior, que o Gabriel estava constrangido com toda a situação, que a Letícia queria alugar outro lugar e tinha sido convencida do contrário pela minha mãe, e que o Gabriel em nenhum momento tinha pedido o quarto principal. Ele me disse," o Sérgio falou, "que você é a única pessoa da família que sempre o tratou como um igual. Que quando a sua mãe resolve os problemas dele antes que ele possa tentar, ele se sente diminuído, não ajudado, mas que nunca soube como dizer isso para ela sem magoá-la. Isso me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado que o Gabriel via dessa forma." O Sérgio pediu mais café e continuou. "Eu cresci com uma mãe que favorecia meu irmão mais velho de um jeito que me machucou por anos. Jurei que se um dia eu fosse padrasto, trataria todos os filhos com o mesmo respeito." Ele pausou. "Não cumpri essa promessa com você." Fiquei olhando enquanto sua mãe apagava suas conquistas e eu não disse nada. "Isso termina agora." Ele tinha um plano. No final de semana, iríamos à minha casa juntos. Ele já tinha pedido para minha mãe, o Gabriel e a Letícia, aparecerem lá. Ficaria do meu lado no que eu decidisse, mas recomendava firmeza com generosidade. Eles podiam ficar no quarto de hóspedes, pagando uma parte das contas, com um prazo definido. "Sua mãe vai chorar," ele avisou. "Vai invocar o seu pai. Não entre no jogo emocional. Diga o que você aceita e não mova." Eu concordei, mas confesso que saí daquela padaria com um nó no estômago que não era medo. Era a estranha sensação de alguém ter ficado do meu lado sem que eu tivesse que pedir. O sábado chegou com um céu encoberto que combinava com o meu humor. Quando o Sérgio e eu chegamos à minha casa, minha mãe já estava lá. Ela tinha a chave. Uma concessão que eu tinha feito anos atrás e que estava claramente na hora de rever. E estava na minha cozinha, reorganizando o armário com a determinação de quem está reformando um imóvel que lhe pertence. "Ah, ótimo, vocês chegaram."
Ela se virou com um sorriso. Mariana, eu estava pensando, se a gente tirar aquela estante do corredor, dá mais espaço para... Vera. A voz do Sérgio foi calma, mas tinha um peso que fez ela parar. Sala. Todos. O Gabriel e a Letícia chegaram minutos depois. A Letícia estava visivelmente desconfortável, segurando a bolsa com as duas mãos, como se precisasse de âncora. O Gabriel me olhou com um jeito de pedir desculpa, antes mesmo de falar qualquer coisa. Sentamos na sala. O Sérgio me deu um aceno sutil. Respirei fundo. Gabriel, Letícia, vocês são bem-vindos aqui. Comecei. Podem ficar por até 4 meses enquanto organizam a vida de vocês. O quarto disponível é o de hóspedes. Vou precisar de uma contribuição mensal para cobrir o aumento das contas. Ainda não tenho o número exato, mas calculo uns 300, 400 reais. O quarto principal e meu escritório ficam como estão. Essa é minha proposta. Minha mãe abriu a boca imediatamente. 300 reais? Você vai cobrar aluguel do seu próprio irmão? E o quarto dos fundos é minúsculo, Mariana. Eles são um casal, vão ter um bebê, eles precisam... Vera. O Sérgio falou o nome dela de um jeito que não era grosseiro, mas era definitivo. Mariana é a dona desta casa. Ela está sendo generosa. Mais do que generosa. Essa conversa está encerrada. Minha mãe o encarou. Você está tomando o partido dela. Estou tomando o partido do que é justo. Ele não desviou o olhar. E você sabe que é justo, Vera. No fundo, você sabe. O Gabriel se mexeu na cadeira. Mãe, para, por favor. A voz dele era firme de um jeito que eu não estava acostumada a ouvir nele. O quarto de hóspedes é ótimo. A gente fica feliz no quarto de hóspedes. A Mari está abrindo a casa dela pra gente e a gente devia estar agradecendo, não negociando. A Letícia assentiu sem falar nada, mas me olhou com um alívio tão visível que me apertou o peito. Minha mãe ficou imóvel por um momento. Depois pegou a bolsa, se levantou e saiu sem dizer mais nada. A porta não bateu, o que foi quase mais difícil de suportar do que se tivesse batido. O Gabriel e a Letícia ficaram. Se desculparam, agradeceram. A Letícia disse com a voz um pouco embargada que estava envergonhada com toda a situação desde o começo, que nunca quis causar confusão, que se eu em algum momento quisesse que eles fossem embora, era só falar. Não quero que vocês vão embora, eu disse, e era verdade. Só quero que a minha casa continue sendo minha. O Sérgio ficou por mais um tempo depois que eles saíram. Você foi bem? Ele disse. Ela vai ficar com raiva de mim. Provavelmente. Ele não me enrolou. Mas raiva passa. Padrões que a gente não enfrenta, esses ficam. Quando ele foi embora, fui pro meu quarto, sentei na minha cadeira de trabalho, olhei para os 2 monitores apagados e fiquei assim por uns minutos sem fazer nada. Meu quarto continuava sendo meu, mas alguma coisa tinha mudado e eu ainda estava tentando entender o tamanho disso. Nos dias que se seguiram, minha mãe ficou em silêncio, sem ligar, sem mensagem, sem o check-in de domingo que ela sempre fazia. A ausência dela tinha um barulho próprio. Era ensurdecedora de um jeito que eu não esperava sentir tão fundo. Não era arrependimento. Era saudade de uma versão dela que talvez nunca tivesse existido do jeito que eu imaginei. O Gabriel e a Letícia se mudaram na semana seguinte. Eles chegaram com 3 malas e uma planta, que a Letícia colocou no parapeito da janela do quarto de hóspedes com um cuidado que me enterneceu. Eram organizados, discretos, compraram mantimentos na primeira semana sem que eu pedisse. A Letícia estudava com fone de ouvido na mesa da copa, o Gabriel saía cedo para trabalhar e voltava quieto. Era mais fácil do que eu esperava. O que era difícil era o silêncio da minha mãe e a pergunta que eu não conseguia parar de me fazer. O que exatamente eu estava esperando que ela fosse enxergar? Foi numa quarta-feira à noite, quase 3 semanas depois da cena na sala, que o Gabriel bateu na porta do meu quarto. Eu estava no meio de uma análise de sistema, os 2 monitores cheios de código e documentação e quase não ouvi. Mas ele bateu de novo, com cuidado, daquele jeito de quem não quer incomodar, mas precisa falar. Pode ser rápido? Ele perguntou da soleira. Pode entrar. Ele entrou com 2 canecas de chá, me ofereceu uma sem perguntar se eu queria e se sentou na beirada da cama com o jeito de alguém que está escolhendo as palavras a tempo. Reconheci aquela postura.
Era a mesma que eu tinha quando precisava dizer alguma coisa difícil. A mãe ligou para mim hoje. Ele começou. Eu segurei a caneca com as 2 mãos. E ela tá mal. Não mal de doente, mas mal. Disse que se sente excluída, que você e o Sérgio se juntaram contra ela. Ele olhou para o chão. Eu não concordei com ela. Só para deixar claro. Mas achei que você devia saber. Obrigada por me contar. Ficou um silêncio entre nós que não era desconfortável. Lá fora, a chuva tinha começado sem aviso, daquele jeito paulistano de aparecer do nada e tomar conta de tudo. Mari, ele disse depois de um tempo, eu quero te perguntar uma coisa, e você pode falar que não quer responder que eu entendo. Pergunta. Como era para você? Depois que o pai morreu. Ele levantou os olhos para mim. Eu era criança, eu lembro de pouca coisa. Mas você tinha 16. E a mãe? A mãe sumiu um pouco, né? Mesmo estando lá. Não esperava essa pergunta. Fiquei olhando para ele por um segundo. Esse meu irmão de 22 anos com olheira de trabalho novo e expressão de quem está tentando, de verdade, entender alguma coisa. Era pesado. Eu disse com cuidado. Mas eu não sabia que era pesado na época. Achei que era normal, que era o que se fazia. Você me buscava na escola. Às vezes. Você me ajudava na lição. Quando dava. Você foi à minha festa junina de uniforme do estágio. Ele disse isso olhando direto para mim. Eu lembro disso. Eu tinha 12 anos e na época não entendi direito. Mas eu lembro de te ver sentada lá e pensar que você parecia cansada. A memória me pegou de surpresa. Você lembra disso? Lembro. Ele mexeu na caneca. Eu acho que a mãe interpretou tudo errado. Ela viu que você se virava e concluiu que você não precisava. Mas se virar e não precisar são coisas diferentes. Eu não respondi. Tinha um nó na garganta que eu não queria deixar virar coisa maior do que era. Eu deixei ela fazer isso. Ele continuou. Por anos. Porque era fácil, porque me protegia, porque eu não queria confusão. E ao mesmo tempo ficava te olhando construir tudo sozinha e achando que era só porque você era mais competente do que eu. Mas não era só isso. Era? Gabriel, não era só isso, Mari. Não, eu admiti. Não era só isso. Ele assentiu lentamente, como se estivesse confirmando algo que já sabia, mas precisava ouvir em voz alta. Eu tô tentando mudar isso. Não só com você, mas com ela também. A Letícia me ajuda a enxergar quando eu tô sendo passivo. Ela não tem papas na língua. Ele deu um sorriso pequeno. Ela disse que a minha mãe tem um coração enorme e um ponto cego do tamanho de um continente. Eu ri. Não consegui evitar. Ela não tá errada. Ela raramente tá. Ele se levantou, pegou a caneca vazia. Eu não vim aqui para defender a mãe. Vim porque acho que você devia saber que ela tá sofrendo. Mas também porque queria te dizer que eu tô do seu lado. Devia ter dito isso muito antes. Depois que ele saiu, fiquei olhando para a tela apagada do monitor por um tempo. Pensei no meu pai, no que ele teria achado de tudo aquilo. Não a versão que minha mãe invocava nas discussões. O pai mártir, o pai que abria mão de tudo. O pai real, aquele que me ensinou a ler contrato, que me disse que o que eu construísse com as minhas mãos, ninguém tirava. Acho que ele teria ficado quieto por um momento, igual ao Sérgio. E depois teria dito alguma coisa simples e direta que cortaria o nó. O Sérgio me convidou para almoçar no domingo seguinte, só nós dois. Minha mãe não foi mencionada no convite, o que era em si uma mensagem. Fui ao restaurante que ele escolheu, um lugar simples perto do escritório dele, sem frescura, com aquelas mesas de toalha quadriculada que parecem existir fora do tempo. Ele já estava lá. Se levantou quando me viu. Pedimos comida, conversamos sobre trabalho, sobre a gravidez da Letícia, sobre um projeto de marcenaria que ele estava tocando no fim de semana. Só depois que o prato chegou, ele entrou no assunto de verdade. Sua mãe começou a ver uma psicóloga, ele disse sem preâmbulo. Semana passada. Ela não sabe que eu te contei, mas acho que você devia saber. Eu pausei com o garfo no ar. Foi ideia sua? Foi ideia dela. Ele cortou um pedaço de carne com cuidado. Eu acho que o que aconteceu na sua casa assustou ela de um jeito que palavras não tinham conseguido. Ver o Gabriel pedindo para ela parar. Ver você firme. Ver que eu não estava do lado dela. Ele fez uma pausa. Eu nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha discordado dela em público, na frente dos filhos. Ela não esperava.
Como ela tá reagindo? Difícil de dizer. Ela é orgulhosa. Você sabe. Ele levantou os olhos para mim. Mas ela ficou olhando um álbum de fotos outro dia. Fotos antigas, de quando vocês eram crianças. Ficou um tempão ali, quieta. Quando eu perguntei o que era, ela disse que estava tentando lembrar quando tinha começado a errar. Esse detalhe me pegou de um jeito que eu não esperava. Fiquei olhando para o prato por um segundo. Sérgio, eu disse devagar, você sabia que depois que meu pai morreu... Ela fez terapia? Ela me contou sim. Ela me contou que o terapeuta disse para ela prestar atenção especial no Gabriel porque ele era mais novo e podia sofrer mais com a perda. Eu escolhi as palavras com cuidado. Eu entendo isso. Faz sentido clinicamente. Mas acho que ela pegou esse conselho e não soube onde colocar o limite. E eu fui ficando do lado de fora sem perceber, até virar o lugar fixo onde eu estava. O Sérgio ficou me ouvindo com aquela atenção dele, o tipo que não interrompe e não completa sua frase. Eu me pergunto, continuei, se ela sabe o quanto me pesou. Não só a perda do meu pai, mas assumir coisas que não eram minhas para assumir e depois ser tratada como se eu fosse a filha que não precisava de nada, enquanto o Gabriel era o que precisava de tudo. Eu acho que ela não sabia, ele disse, e acho que ela está começando a saber agora. Ele colocou os talheres na mesa. Mariana, eu preciso te dizer uma coisa que devia ter dito antes. Eu te observei nesses 3 anos, de longe, porque você claramente não precisava de mais um adulto tentando te orientar. Mas o que eu vi foi uma mulher que construiu uma vida sólida, sem nenhuma rede de apoio real, porque a rede que deveria existir estava toda dobrada em volta do seu irmão. Isso não é caráter. Isso é sobrevivência. E é justo que você esteja cansada. Não estava esperando aquilo. Tive que olhar para o lado por um segundo. Você não precisa ter sido forte o tempo todo, ele disse. Simples assim. Ficamos em silêncio por um momento. A frase pousou na mesa entre nós como algo que precisava de espaço. Meu pai dizia que o que a gente constrói com as próprias mãos, ninguém tira. Eu disse por fim. Era um homem sábio. Era. Fiz uma pausa. Mas acho que ele também diria que construir sozinha o tempo todo não é virtude. É falta de opção disfarçada de força. O Sérgio me olhou por um momento. Ele estaria orgulhoso de você. Não pela casa. Não pela carreira. Pela forma como você se posicionou sem destruir ninguém no caminho. Isso é mais difícil do que parece. Voltei para casa naquela tarde com uma leveza estranha. Daquele tipo que não é alegria exatamente, mas é o alívio de ter sido vista por alguém sem precisar explicar tudo do zero. Foi o Gabriel quem me contou, uma semana depois, sobre a conversa que ele tinha tido com minha mãe. Era um sábado de manhã. A Letícia tinha saído cedo para uma aula prática e ele me encontrou na cozinha fazendo omelete com aquela minha concentração de quem está cozinhando e resolvendo o problema ao mesmo tempo. Posso te ajudar? Ele ofereceu. Pode cortar o tomate. A gente ficou um tempo assim, lado a lado na cozinha, sem falar muito. Era confortável de um jeito que eu não esperava que morar com o meu irmão fosse ser. Eu liguei para a mãe ontem, ele disse enquanto cortava. A gente ficou 2 horas no telefone. Eu mexi o ovo sem responder, esperando. Eu disse coisas que eu nunca tinha dito. Ele falou devagar, escolhendo, que eu me sentia sufocado quando ela resolvia meus problemas antes de eu tentar, que eu ficava envergonhado quando ela entrava em situações que não eram dela, como essa aqui, que eu precisava que ela confiasse em mim. Ele parou de cortar. Ela chorou muito. Como foi? Horrível e necessário ao mesmo tempo. Ele colocou o tomate na frigideira. Ela disse uma coisa que ficou comigo. Disse que depois que o pai morreu, ela ficou com tanto medo de me perder também, de alguma forma, que foi colocando camadas de proteção que com o tempo viraram prisão. Ele olhou para mim. E que com você foi diferente. Ela disse que você era tão parecida com o pai que ela esqueceu que você também era uma criança que estava sofrendo. O omelete estava pronto, mas nenhum de nós se mexeu por um segundo. Ela disse que vai te ligar. Ele continuou. Quando estiver pronta. Disse que precisa de um tempo para entender o que quer dizer antes de abrir a boca. Tudo bem, eu disse. E era verdade. Comemos em silêncio por um tempo. Lá fora, o sol tinha decidido aparecer depois de dias encobertos, entrando pela janela da cozinha daquele jeito que esquenta o rosto se você ficar parado no lugar certo. Mari, o Gabriel disse de repente.
Você acha que a gente teria sido mais próximos se as coisas tivessem sido diferentes? A pergunta me pegou desarmada. Pensei com cuidado antes de responder. Acho que a gente é próximo agora. Talvez isso seja o suficiente. Ele assentiu, olhando para o prato. Acho que sim. Depois do café, ele foi lavar a louça sem que eu pedisse, e eu fui para o meu quarto, me sentei na cadeira de trabalho e fiquei olhando pela janela por um tempo antes de começar o dia. Minha mãe ia ligar quando estivesse pronta. Eu ia atender quando estivesse pronta também. Enquanto isso, minha casa continuava sendo minha. O escritório, os monitores, a varanda pequena com o café da manhã. O quarto de hóspedes com a planta no parapeito e 2 jovens tentando, à moda deles, aprender a ser adultos. E uma ligação do Sérgio na quinta-feira perguntando se eu topava aprender marcenaria com ele no fim de semana, porque ele estava começando uma estante nova e achava que eu ia gostar do processo. Eu disse que sim, antes de terminar de ler a mensagem. A ligação da minha mãe veio numa terça-feira de manhã, 3 semanas depois da conversa do Gabriel. Eu estava trabalhando, no meio de uma revisão de código que exigia concentração, quando o celular vibrou na mesa e o nome dela apareceu na tela. Fiquei olhando por 2, 3 toques. Não era hesitação exatamente, era aquele momento de preparar o chão antes de dar o passo. Atendi. Mariana. Mãe. Silêncio por um segundo. Ela respirou fundo do outro lado, daquele jeito de quem praticou o que ia dizer, e ainda assim está com medo de começar. Eu preciso te pedir desculpa, ela disse. Não por telefone, pessoalmente, mas eu queria ligar antes para perguntar se você me deixa. Não era a minha mãe do jeito que eu conhecia. A minha mãe não pedia permissão. A minha mãe informava. Pode vir, eu disse. Ela veio no sábado seguinte, sem o Sérgio, sem o Gabriel. Sozinha, o que por si só já era uma declaração. Chegou no horário certo, tocou a campainha em vez de usar a chave, e quando eu abri a porta, ela estava de pé na soleira com uma travessa nas mãos. Aquela lasanha que meu pai adorava e que ela só fazia em ocasiões que importavam. Entrou, colocou a travessa na cozinha e ficou parada por um momento olhando em volta, não com o olhar de quem está avaliando o espaço ou planejando reorganização, com o olhar de quem está vendo de verdade, talvez pela primeira vez. Sua casa é bonita. Mariana, ela disse, simples assim. Você fez um lugar bonito aqui. Eram palavras simples, mas eram as palavras que eu tinha esperado ouvir desde o dia em que assinei os papéis. Fomos para a sala. Ela sentou no sofá, eu na poltrona de frente, e por um momento ficamos assim. 2 mulheres que se amam de um jeito complicado, tentando encontrar o começo do fio. Eu fui à terapia 3 vezes já, ela começou. A psicóloga me fez uma pergunta na primeira sessão que eu não consegui responder na hora. Ela perguntou: o que você acha que sua filha mais velha precisava de você depois que seu marido morreu? Ela olhou para as próprias mãos. Eu fiquei em silêncio, porque a resposta que me veio foi: ela não precisava. Ela se virava. E foi aí que eu percebi o tamanho do erro. Eu não disse nada. Deixei ela continuar. Você tinha 16 anos, ela disse, e a voz tremeu levemente. Você perdeu o pai. Você estava com dor, com medo, com o chão sumindo debaixo dos pés igual a mim. E o que eu fiz? Eu apoiei em você. Eu deixei você fazer almoço, buscar seu irmão, ir à escola dele, segurar a casa enquanto eu tentava não me afogar. E ainda tive a capacidade de olhar para tudo isso e pensar: ela é forte, ela consegue. Como se força fosse o mesmo que não precisar de ajuda. Ela respirou. Eu errei feio com você, Mariana. Não uma vez. Por anos. Tinha um nó na minha garganta que eu decidi não tentar desfazer. E depois, ela continuou. Em vez de reconhecer o que você tinha carregado, eu continuei te tratando como se você fosse a filha que não precisava de nada, enquanto o Gabriel precisava de tudo. Suas conquistas viravam ponte para falar dele. Sua casa virou argumento para acomodar ele. Eu usei o nome do seu pai. A voz quebrou de verdade aqui. Contra você. Contra a filha que é mais parecida com ele do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Isso eu não me perdoo fácil. Mãe, deixa eu terminar. Ela se recompôs com aquele jeito dela, firme mesmo quando está partindo. Eu não vim aqui para me justificar. A terapeuta me pediu para não fazer isso,
para não transformar meu pedido de desculpa em explicação longa, que no fundo é sobre mim. Então só vou dizer o que precisa ser dito. Ela me olhou direto. Eu errei com você de um jeito que não tem conserto retroativo. Não dá para voltar e estar na sua formatura do jeito que devia. Não dá para voltar e comemorar sua promoção sem desviar o assunto. Não dá para voltar e entrar nessa casa pela primeira vez e dizer o que deveria ter dito. O que eu posso fazer é mudar daqui para frente. E eu quero mudar. Não para você me perdoar agora, não para tudo ficar bem rápido, mas porque eu me olhei no espelho essa semana e não gostei da mãe que vi. Ficou em silêncio por um momento. Você consegue me dar uma chance? Eu fiquei olhando para ela. Essa mulher de 51 anos, com cabelo arrumado e olhos vermelhos que tentava finalmente ver o que tinha escolhido não ver por tanto tempo. Pensei no meu pai, não na versão que ela costumava invocar, no pai real, aquele que consertava a torneira no sábado e me ensinou que o que você constrói com as próprias mãos, ninguém tira. Ele também teria dito: eu sabia que guardar rancor é carregar peso que não é seu. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu disse com cuidado. Não está, e vai levar tempo. Mas sim, você tem uma chance. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha uma expressão que eu raramente via nela. Alívio misturado com algo que parecia pela primeira vez humildade de verdade. Obrigada, ela disse baixinho. Aquecemos a lasanha e almoçamos juntas na minha cozinha. Conversamos sobre coisas pequenas. A gravidez da Letícia, um livro que ela estava lendo, uma goteira que tinha aparecido na casa dela. Normal, quase banal. Mas tinha uma qualidade diferente no ar. Como depois de uma tempestade, quando o céu finalmente para de ameaçar e você pode respirar sem esperar o próximo trovão. Quando ela foi embora, na porta, ela me abraçou. Não o abraço protocolar de chegada e saída. Um abraço de verdade, demorado, daquele tipo que diz o que as palavras não deram conta. Fechei a porta e fiquei parada no corredor por um momento. Não estava curada. Ela não estava curada. Mas alguma coisa tinha se movido, e movimento, depois de tanto tempo parado, já era alguma coisa. 3 semanas depois daquele almoço, aconteceu o episódio que eu não estava esperando, e que, olhando de trás, era inevitável. Minha tia Regina, irmã da minha mãe, ligou para mim numa tarde. Tia Regina tem 57 anos e o dom particular de aparecer nas histórias alheias sem ser convidada. Foi ela quem, semanas antes, tinha me chamado de dramática quando soube da situação do quarto. É só um quarto, Mariana. Para de ser materialista. A ligação começou com conversa lateral. Perguntou da Letícia, do bebê, de como estava o trabalho. E então chegou onde sempre ia chegar. Mariana, eu precisava te falar uma coisa. A voz dela tinha aquele tom de quem está prestes a te fazer um favor que você não pediu. Eu sei que você e sua mãe tiveram um desentendimento sério. Eu ouvi a versão dela. Ouvi a versão do Gabriel. Mas eu acho que você foi dura demais. Sua mãe só queria ajudar o filho. Exagerou, tudo bem, mas cobrar da própria mãe dessa forma, envolver o Sérgio contra ela. Tia Regina. Eu interrompi com calma. Você me chamou de dramática e materialista quando soube da situação, sem me perguntar a minha versão. Sem saber que eu trabalho naquele quarto, que é meu escritório, que é minha renda, minha casa, que eu pago sozinha há 2 anos. Eu entendo, mas você também me aconselhou, numa mensagem de texto, a simplesmente ceder para manter a paz. Fiz uma pausa. Tia, eu te respeito, mas eu não preciso da sua mediação agora. E eu, especialmente, não preciso de conselhos de quem tomou partido sem me ouvir. Minha mãe e eu já conversamos e estamos resolvendo isso entre nós. Não precisa de intermediário. Silêncio do outro lado. Eu só queria ajudar, ela disse, um pouco menor. Eu sei, mas da próxima vez me ouça primeiro. Encerramos a ligação educadamente. Não foi uma explosão, não foi uma briga. Foi simplesmente eu recusando entrar num ringue que eu não tinha armado. Contei pro Sérgio naquele fim de semana, enquanto lixávamos a madeira da estante que estávamos construindo na garagem dele. Ele ouviu, deu uma risada curta. Você foi cirúrgica. Aprendi com alguém. Ele me lançou um olhar lateral, sem sorrir de verdade, mas quase. Sua tia vai ficar sem assunto por umas semanas. É exatamente o que eu precisava. A estante ficou pronta numa tarde de sábado nublado.
Era de madeira de demolição, com aquelas imperfeições que o Sérgio me ensinou a valorizar em vez de esconder. Os nós da madeira, as marcas do tempo, os lugares onde a cor era diferente, porque a madeira tinha vivido antes de virar outra coisa. Ele me ajudou a carregar até o meu quarto e instalar na parede ao lado da mesa. Ficamos os dois recuados olhando para o resultado por um momento. Seu pai teria aprovado o acabamento. Ele disse: Você nunca conheceu meu pai. Não, mas te conheço. E você é meticulosa igual ao que ela descreve dele. Ele colocou as mãos nos bolsos. Acho que aprendi alguma coisa sobre ele fazendo essa estante com você. Não consegui responder de imediato. Havia uma foto do meu pai na minha mesa de trabalho. Uma foto dele e eu quando eu tinha 14 anos num sítio da família, os dois de chapéu, ele com aquele sorriso quieto que ele tinha. Eu olhava para ela toda manhã antes de começar a trabalhar, sem perceber que estava fazendo isso. Sérgio, eu disse, obrigada. Não só pela estante. Eu sei. Ele assentiu uma vez, simples. Você também não precisa agradecer sempre, Mariana. Às vezes as coisas simplesmente são o que são. O bebê nasceu numa sexta-feira de setembro. Uma menina. A Letícia entrou em trabalho de parto às 2 da manhã e o Gabriel me acordou batendo na porta do quarto com aquele estado de quem quer ser calmo e não está conseguindo. Levei os dois ao hospital. Fiquei na sala de espera com ele por horas, tomamos café horrível de máquina e ele falou sem parar sobre tudo e nada, porque era o jeito dele de lidar com a ansiedade. Quando a enfermeira veio dizer que tinha dado certo, que a Letícia estava bem e a bebê estava bem, o Gabriel ficou parado por um segundo como se o sistema todo tivesse travado. Depois colocou a mão no rosto e chorou de um jeito que eu nunca tinha visto nele. Um choro limpo, sem vergonha, de alguém que acabou de entender o peso e o milagre do que acabou de acontecer. Eu coloquei a mão no ombro dele e fiquei assim. Minha mãe chegou meia hora depois com o Sérgio. Ela veio direto para mim antes de perguntar qualquer coisa sobre a Letícia ou o bebê. Você ficou com ele? Ela perguntou, olhando para o Gabriel que estava do outro lado da sala. Fiquei. Ela me olhou por um segundo com uma expressão que eu estava aprendendo a reconhecer nela. Essa mistura nova de orgulho e arrependimento, de ver alguma coisa boa em mim e lamentar ter demorado tanto para enxergar. Obrigada, ela disse. É meu irmão, mãe. Eu sei. Mas obrigada do mesmo jeito. Quando nos deixaram ver a bebê, ficamos todos em volta do berço num quarto pequeno de hospital que de alguma forma continha muita coisa. Uma família inteira tentando ser melhor versão de si mesma. A bebê tinha o nariz do Gabriel e uma testa serena que devia ser da Letícia. Dormia com aquela entrega total que só os recém-nascidos conseguem, sem saber ainda que o mundo é complicado. Minha mãe ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois olhou para mim. Ela vai ter uma tia incrível, ela disse. E dessa vez não desviou para o Gabriel. Não completou com outra frase. Disse aquilo e ficou. Eu olhei para a pequena sobrinha dormindo. Vai sim, eu pensei. Vai ter. O Gabriel e a Letícia se mudaram 6 semanas depois do nascimento da bebê. Tinham fechado a compra de um apartamento num bairro a uns 20 minutos de mim. Pequeno, num andar alto, com uma janela grande na sala que a Letícia tinha amado na hora da visita. No dia da mudança, eles foram cedo, carregando caixas com aquela energia de quem está indo embora e chegando ao mesmo tempo. A planta que a Letícia tinha colocado no parapeito da janela foi a última coisa a sair. Ela carregou pessoalmente, com os 2 braços, como se fosse algo frágil que não podia ir na caixa. Quando foram embora, fiquei na porta vendo o carro sumir na esquina. Entrei, fechei a porta e fiquei parada no corredor por um momento. A casa estava silenciosa de um jeito diferente do silêncio de antes. Não o silêncio vazio, de quando eu morava sozinha, sem ter escolhido morar sozinha. Era um silêncio que tinha história agora, que tinha sido preenchido e estava descansando. Fui ao quarto de hóspedes. Eles tinham deixado tudo arrumado. Cama feita, superfícies limpas, um bilhetinho dobrado em cima do travesseiro que eu peguei e abri. Era da Letícia, com a letra redonda dela. Mari, obrigada por ter aberto sua casa pra gente, mas principalmente por ter segurado o chão quando ninguém mais estava segurando. A Clara vai crescer sabendo que tem uma tia que não cede quando não deve e que acolhe quando importa. Esse equilíbrio é raro. Cuida de você. Letícia
E Gabriel, que me pediu para escrever porque a letra dele é horrível. Dobrei o bilhete, guardei no bolso. Fui pro meu quarto. O quarto principal. O meu. O que sempre foi meu. E me sentei na cadeira de trabalho. A estante nova estava na parede com os livros já organizados. A foto do meu pai e eu no sítio estava na mesa, os dois de chapéu. Olhei para ela por um momento. Você teria gostado de ver isso, eu pensei. Teria sido discreto a respeito, porque era do seu jeito, mas teria gostado. O Dia dos Pais caiu num domingo de muito sol. O Sérgio tinha sugerido pescar num reservatório que ele conhecia, a uns 50 quilômetros da cidade. Saímos cedo, com café em garrafa térmica e aquele silêncio bom de manhã cedo numa estrada que ainda não encheu. Não sou boa em pescar. Nunca fui. Meu pai tentou me ensinar uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, e eu tive paciência por 20 minutos antes de perder o interesse completamente. Ele achou graça, e a gente ficou sentado na beira do lago sem pescar nada, conversando sobre tudo que uma menina de 12 anos e um pai conversam quando o mundo parece grande e seguro ao mesmo tempo. Contei isso pro Sérgio enquanto a gente jogava a linha na água. Ele riu. Então você nunca foi paciente com processo lento. Com processo lento, não. Com coisa que vale a pena, sim. Talvez pescar ensine isso. Ou talvez eu volte para casa sem nenhum peixe e com a mesma conclusão de quando tinha 12 anos. Ele riu de novo, mais aberto dessa vez. Ficamos um tempo em silêncio produtivo, daquele que não precisa ser preenchido. O sol esquentou devagar. Um pássaro que eu não soube identificar fez barulho por um tempo e depois parou. Posso te contar uma coisa? O Sérgio disse depois de um tempo. Pode. Quando me casei com sua mãe, eu estava com medo de vocês dois. Você e o Gabriel. Ele olhou para o horizonte. Não de vocês como pessoas, do que vocês representavam. Entrar numa família que já tinha história, já tinha dor, já tinha um homem que eles amavam e que não estava mais lá. Eu sabia que não havia espaço para eu tentar ser o Roberto. Então decidi não tentar ser nada. Ficar na periferia, respeitoso e distante, e achei que isso era o suficiente. Não era. Não era. Ele balançou a cabeça. Distância não é respeito. É só distância. E enquanto eu ficava na periferia sendo cuidadoso, sua mãe estava no centro fazendo escolhas que te machucavam, e eu via e não dizia nada. Isso não foi neutralidade. Foi omissão. Olhei para o reflexo da água por um momento. Você se redimiu, eu disse. Estou tentando. Tem diferença. Tem. Mas o esforço conta. Ele assentiu, satisfeito com essa resposta de um jeito simples. Mais silêncio. Minha linha ficou parada na água sem sinal de nada vivo do outro lado. Sérgio, eu disse, meu pai me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Que o que você constrói com as próprias mãos, ninguém tira. Fiz uma pausa. Mas acho que ele não teve tempo de me ensinar a parte seguinte. Que às vezes o que você constrói precisa de mais de um par de mãos. E aceitar isso não é fraqueza. O Sérgio ficou quieto por um momento, olhando para o lago. Acho que ele estaria contente que você chegou a essa parte por conta própria, ele disse por fim. Não respondi, mas senti alguma coisa se acomodar por dentro, daquele jeito que não tem nome, mas que você reconhece quando acontece, como quando uma peça encaixa depois de muito tempo no lugar errado. No final da manhã, voltamos para a cidade com um peixe que o Sérgio pegou e eu não, o que eu declarei imediatamente injusto e ele declarou imediatamente mérito. Almoçamos num bar na beira da estrada com aquelas mesas de plástico e comida boa de verdade. Minha mãe mandou mensagem perguntando como estava indo, e eu respondi com uma foto do peixe que não era meu. Ela respondeu com um emoji de risada depois. Seu pai também nunca deixava você pescar em paz. Dizia que você afugentava os peixes de tanto falar. Fiquei olhando para a mensagem por um segundo, aquela janela pequena de memória compartilhada que ela tinha aberto sem cerimônia. Respondi. Então é genético. Ela mandou um coração. A vida voltou ao ritmo dela. Meu escritório continuou no meu quarto principal, com os 2 monitores e a mesa de pé e a luminária cara que salvou minha cervical. A estante de madeira de demolição ficou na parede com os nós e as imperfeições que o Sérgio me ensinou a valorizar. A foto do meu pai e eu de chapéu ficou na mesa. O quarto de hóspedes ficou sendo quarto de hóspedes, silencioso e arrumado,
disponível para quando a Letícia precisasse de uma noite de descanso sem bebê acordando, ou para quando minha avó viesse visitar, ou para qualquer coisa que a vida inventasse de pedir. Minha mãe passou a ligar aos domingos, como antes, mas as ligações tinham uma qualidade diferente agora. Ela perguntava do meu trabalho e esperava a resposta em vez de usá-la como trampolim para outro assunto. Quando fui promovida a analista sênior em outubro, ela ligou no mesmo dia que eu contei e ficou 20 minutos só falando sobre isso. Não desviou. Não pivotou. Ficou ali, comigo, naquele momento. Foi a conversa de mãe e filha que eu tinha esperado a vida inteira. Ela ainda escorregava às vezes, ainda começava uma frase de jeito antigo e se corrigia no meio. Eu via o esforço, e o esforço importava tanto quanto o resultado. O Gabriel me mandava mensagem toda semana. Às vezes, era foto da Clara com alguma expressão nova que ele achava extraordinária. Às vezes, era uma pergunta sobre trabalho, sobre finanças, sobre como eu tinha organizado meu primeiro orçamento de casa própria. Ele estava aprendendo as coisas que deveria ter aprendido antes, mas estava aprendendo. E eu respondia sem ressentimento, porque eram perguntas de um irmão que estava me tratando como igual. Numa tarde de novembro, fui ao apartamento novo deles jantar. A Clara dormia no colo da Letícia enquanto comíamos, daquele jeito impossível de bebê que dorme em qualquer posição e em qualquer nível de barulho. Depois do jantar, o Gabriel e eu ficamos na varanda enquanto a Letícia botava a Clara para dormir no berço. "Você tá bem?" ele perguntou. "Tô", pensei por um segundo. "Tô de verdade, não tô só falando." Ele assentiu, olhando para o horizonte de apartamentos e luzes. "Eu fico pensando, sabe, que se a mãe tivesse conseguido fazer o que queria, você teria perdido seu escritório, sua rotina, tudo o que você estruturou. E a gente teria morado lá sem nem perceber o que estava custando para você. Mas não aconteceu, porque você não deixou." Ele me olhou. "Eu fico feliz que você não deixou, Mari. Eu fico feliz que você nos ensinou, sem querer, que a gente precisava aprender a se virar." Fiquei olhando para as luzes da cidade por um momento. Tinha uma versão dessa história que terminava diferente. Onde eu cedia, onde eu me mudava para o quartinho dos fundos, onde eu trabalhava na mesa da cozinha e fingia que estava tudo bem porque era mais fácil do que o conflito. Onde minha mãe continuava achando que eu não precisava de nada. Onde o Gabriel continuava sendo protegido de um jeito que o diminuía. Onde o Sérgio continuava na periferia sendo cuidadosamente neutro. Onde ninguém crescia porque ninguém precisava. "Não foi fácil", eu disse. "As coisas que valem raramente são." Reconheci a frase. Era do meu pai, mais ou menos. O Gabriel tinha 11 anos quando ele morreu. Mas alguma coisa tinha ficado, atravessada por anos de memórias fragmentadas e histórias contadas. Talvez seja assim que as pessoas que a gente perde continuam. Não em frases exatas, mas em padrões, em jeitos de ver, em coisas que os filhos dizem sem saber de onde vieram. Em dezembro, fiz uma confraternização pequena na minha casa. Não era grande coisa. Só um jantar, a mesa da sala arrumada com as coisas que eu tinha, comida que eu passei a tarde fazendo, uma garrafa de vinho que o Sérgio trouxe e outra que o Gabriel trouxe sem combinar com o Sérgio. Vieram minha mãe e o Sérgio, o Gabriel e a Letícia com a Clara. Minha avó paterna, que tinha ouvido a história toda de longe e me mandado uma mensagem semanas antes dizendo: "Seu pai estaria orgulhoso, e eu também estou." E uma amiga minha de trabalho que sempre soube de tudo e tinha ficado do meu lado durante cada capítulo. Era uma mesa pequena, mas era a minha mesa, na minha casa, com as pessoas que tinham escolhido estar ali do jeito certo. No meio do jantar, minha avó bateu levemente no copo com a colher, daquele jeito formal e afetivo que ela tinha, e ficou de pé com aquela postura que a tornava maior do que a altura dela. Eu sou velha o suficiente para saber que famílias não são o que nascem sendo, ela disse, olhando em volta da mesa. São o que escolhem se tornar. Os olhos pararam em mim por um momento. Minha neta construiu uma casa, e isso eu já sabia. O que eu entendi esse ano é que ela também construiu uma família melhor. E isso é muito mais difícil. Minha mãe estava olhando para o prato. Quando levantou os olhos, tinham lágrimas que ela não deixou cair. Segurou com aquela teimosia dela que eu reconhecia porque era minha também.
O Sérgio tocou a mão dela por baixo da mesa. Eu vi o gesto e fingi que não vi. A Clara acordou no meio do brinde e fez o barulho de quem tem uma opinião urgente sobre o assunto, o que quebrou a solenidade do momento de um jeito perfeito. O Gabriel pegou ela no colo e ela ficou olhando em volta com aqueles olhos grandes de bebê que ainda estão descobrindo que o mundo existe. Olhei para ela por um momento. Ela ia crescer numa família que tinha tropeçado e tinha escolhido se levantar melhor. Ia ter uma mãe que sabia seus limites, um pai que estava aprendendo a pedir ajuda quando precisava, uma avó que estava aprendendo a olhar para todos os filhos com o mesmo olho, um padrinho que eu não sabia ainda se seria presente, mas que já estava tentando, e uma tia que sabia dizer não quando devia, e sim quando queria, que tinha aprendido que fronteira não é muro, que tinha um escritório intacto numa casa que era sua, que tinha uma estante de madeira de demolição feita com as próprias mãos e ajuda de alguém que escolheu estar do seu lado, que tinha uma foto do pai na mesa de trabalho e olhava para ela toda manhã, que estava bem, de verdade. Depois que todos foram embora, eu limpei a cozinha no silêncio bom da meia-noite, guardei as sobras, desliguei as luzes da sala, fui para o meu quarto, sentei na cadeira de trabalho sem ligar os monitores. Olhei pela janela para o bairro quieto, para as luzes esparsas, para o céu limpo daquele jeito raro que São Paulo permite às vezes. Olhei para a foto do meu pai. Eu construí alguma coisa, eu disse baixinho, e ninguém tirou. A casa ficou em silêncio ao redor de mim, e era exatamente o silêncio que eu queria. O que essa história nos mostra não é sobre um quarto. É sobre o que acontece quando uma família inteira aprende, tarde demais, mas ainda há tempo, que amor sem limites não é amor. É controle disfarçado de cuidado. Mariana não ganhou apenas o direito de ficar no próprio quarto. Ela ganhou o direito de existir como igual dentro da própria família. E às vezes, segurar o chão quando tudo pressiona você a ceder é o ato mais corajoso e mais generoso que você pode fazer. Não só por você, mas por todos ao redor que ainda não sabem que também precisam ser liberados. Se fosse com você, você teria cedido para manter a paz ou teria segurado o chão como ela fez? Comenta aqui embaixo e marca alguém que precisa ouvir que dizer não também é um ato de amor.